Boa tarde! Olha aí que legal. Hoje nós estamos aqui em Raposos, Minas Gerais. Do meu lado aqui, primo da Lucy, que ela está conhecendo hoje pessoalmente, o Lincoln Alves de Oliveira, com uma ligação Belomo, sobrinho do pai da Lucy, Mário Belomo, o qual nós vamos fazer com ele aqui uma troca de ideia, né? Um bate-papo. Perfeitamente. Né? E aí, Lincoln, tudo bem? Ah, ótimo. Estando vocês aqui ao meu lado, poderia ter coisa melhor, né? Com essa cara de Belomo aí, né, Lucy? Cara de Belomo. Na real, o Lincoln, ele é filho, né? Para as pessoas da família Belomo, da tia Tite, né? Ele falava, como é que falava? Tite. 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 O seu pai chamava ela de Tite. Tite, ó, Tite. Aí não falava Angelina, não. Não, né? Então, nós vamos dar início num bate-papo longo, gostoso, sobre toda a origem da família Belomo, que é o motivo que nós estamos aqui, né, principalmente. Tá pronto, Lincoln? Estamos aí. Podemos começar? Já começamos. Vamos que vamos! Comece falando da origem da tua família. Andiamo. Andiamo. Bom, meu nome é Lincoln Alves de Oliveira, sou filho de Osmar Alves de Oliveira, negro de Nova Lima, criado na cidade de Matosinhos. E de Angelina Belomo de Oliveira, apelidada de Tite, Tite. paulista de Capivari, né? Capivari, que é da região da Lucy, lá, né? Onde ela nasceu, do Mário Belomo. Irmã do Mário Belomo, né? Pai da Lucy. Pai da Lucy. Ali de Capivari, Mombuca. Em Mombuca. São Paulo. Ela falava que era da terra dos poetas, né? Capivari. A minha mãe, quando bem jovem, foi morar com o tio Luiz, bem mais velho que ela, casado com a tia Isabel, de descendência espanhola. Ele foi para a noroeste de São Paulo durante a construção da ferrovia que partia de Bauru, rumo a Santa Cruz de la Sierra, mas na variante, no divisor de águas do Rio Tietê e do Rio Aguapeí. Era mais de 100 quilômetros de florestas, né? Lá o tio Luiz montou serraria, máquina de arroz, café, máquina de café, e constituiu das primeiras indústrias da região. Nós estamos falando nessa época, de que época? Na meada da década de 30, okay. 1930. Eu vou te interromper porque nós deixamos de falar uma coisa muito importante. Qual a sua idade hoje? 80 anos. 80 anos. Nasceu em 1944. 1944. No dia 20 de setembro. Aí. Continuando. Vamos lá. Bom. Ferro, né? Lá ela conheceu o papai, né, Osmar, que era funcionário na parte administrativa da Gonçalves Tan e Companhia, que fez a construção da variante. Não da ferrovia, que fez a construção. A construção. É a empresa mineira, Gonçalves Tan e Companhia, né? Enfim, lá mamãe conheceu o papai, primeiro namorado, se casaram, enfim, tiveram um dos primeiros nascimentos daquela região. Nossa! Era sertão absoluto, né? Então, moravam inicialmente em Mirandópolis. Depois de casada, ela foi lá para Guaraçaí, onde nasceu o meu irmão mais velho, Osmar Alves de Oliveira Júnior.
Ok. Bom, e assim, né, terminada a construção, meu pai ficou mexendo com a exportação de madeira, madeira pesada, para construção de portas, mandava para a França. Mas depois disso, da Primeira Guerra Mundial, aliás, da Segunda Guerra Mundial, ele piorou a situação das exportações, teve outros interveiros lá e ele deixou o negócio. Veio aqui em Minas Gerais para batizar o primeiro filho, e meu avô não deixou mais voltar para lá, que era uma região muito pestilente. Na época ele veio para Nova Lima. Não, para Matozinhos. Para Matozinhos. Meu avô morava lá já. Certo. E meu avô não deixou ele voltar para lá, não. Arranjou um emprego na St. John Del Rey Mining Company, a companhia Morgan, e começou a trabalhar como escriturário, depois subiu de posto e tal, enfim. Ficou radicado aqui, né? Justamente. Bom, aqui o meu irmão Stefano nasceu e eu também nasci. Eu nasci nessa casa. Dando sequência, então, né? Uma pequena pausa, porque São Pedro resolveu derrubar um pouquinho de água para nós, graças a Deus, que é uma bênção, né, Lincoln? Mas o senhor vai falar agora da vinda da família para o Brasil. Por favor, puxa o produtor Alzheimer aí, vamos embora. Bom, em 1954, fomos eu, a minha mãe, os meus dois irmãos, Osmar e Stefano, fomos de trem para São Paulo. Em dezembro, repito, de 1954, na época do quarto centenário de São Paulo. Foi uma viagem muito auspiciosa, principalmente para nós, crianças, né? Eu tinha completado os 10 anos de idade, tinha tirado o curso primário, em dezembro daquele ano, e nós fomos ver a pujança da cidade de São Paulo naquela época, coisa que, para nós, era como um conto de fadas. São Paulo mostrava o que tinha de melhor no mundo, né? Nossa, não. De coragem da sua família de ir para lá, né? Ué, não podia perder as últimas festividades do quarto centenário. Mamãe era uma paulista de rua. Nossa, velho. Tinha muito orgulho de ser paulista de Capivari. Então, terra dos poetas. Então é isso. Lá, no mês de dezembro, no dia 31 de dezembro, nós estávamos lá na casa do tio Luiz, lá em Piracicaba. A nona estava lá com eles. Com o tio Luiz e a nona? A Florinda Tempesta, a mãe de mamãe. Tempesta, que tem até hoje em Mombuca, Tempesta. Capivari e Mombuca. Então, eu me lembro muito bem, eu sempre tive curiosidade para saber a história da família, desde menino. Deu para perceber. Então, eu perguntei à nona sobre quando ela chegou aqui no Brasil, né, para me contar a história. Ela me contou o seguinte, que terminada a quarentena, tinha uma epidemia passando aí pelo mundo, né? E tinha que ficar em quarentena, né, antes de penetrar no país. No Rio de Janeiro tinha 4 locais para fazer a quarentena. Uma delas era na Ilha das Flores, no Rio de Janeiro.
A outra era na Ilha Grande, duas do continente, mesmo ao redor do Rio de Janeiro. Quando terminou a quarentena, a nona era criança, 8, 9 anos, me disse que a princesa Isabel, que em tempo estava na regência do Brasil, o pai dela estava para a França, para a Europa. E ela foi lá receber a família, né? Ou as famílias. De tarde tomaram chá. Ela falava muito bem italiano, porque a mãe dela, a imperatriz, era italiana, né? Yeah. Então, eu perguntei para ela, a senhora conversou com a princesa? Eu falei, nem pensar. Criança não falava nada, só os adultos. Os adultos, é. Ela era bonita? Eu perguntei. Bom, bonita não. Não era tão, mas era muito alinhada, muito chique, né? E ela estava vestida com um vestido de caça, todo bordado à mão. Caça de caçada? Perguntei. Não, caça é um algodão muito fino italiano, caça italiana, né? Todo bordado à mão, o chapéu forrado do mesmo padrão e a sombrinha, com um cabo muito comprido de bambu, como era de uso na França naquela época. Yeah. Ela é pop, não sei. E calçada de Bozegan. Aqui eles falam Bozeguim, mas era Bozegan. Você conhece? Bom, é uma botinha com salto, cheia de botões laterais e de pelica, né? Eu já vi fotografia com esses calçados. Tá bom. E é isso, né? A indumentária da princesa, né? E conversaram, deram notícias da Itália, etc e tal, enfim, né? Dizem que foi uma reunião muito agradável. Ainda ela não tinha assinado a Lei Áurea, um pouco antes da assinatura da Lei Áurea. Com ela ainda na regência do Brasil. Quer dizer, então, que a nona, ela conheceu a princesa Lá no Rio. lá no Rio. Né? Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio. Princesa Isabel, um pouco antes da Lei Áurea. Um pouco antes. Olha que Então, legal. É o currículo da sua família, viu, Luci? Pode continuar, fique à vontade, viu? Bom, são os detalhes bonitos, né, que devem ser contados. Hoje criança, então a gente lembra bem. Nossa, que memória. Então, é isso. Me deu 2 medalhas de prata de presentes, né? E foi os únicos presentes que a dona me deu, foi esse. Eu guardo até hoje. Guarda até Com hoje. muito carinho. Que maravilha. O senhor sabe, porque o senhor Mário, óbvio que pela minha proximidade com ele também, a memória dele era espetacular. Espetacular. Ele faleceu com uma memória maravilhosa, né, Luci? E ele gostava de falar das pessoas e contar as datas de nascimento das pessoas. Pois é. Então você está de parabéns. Isso é coisa da família mesmo, né? Agora, a primeira vez que eu estive com a nona, eu era muito criança, 4 anos por aí. Foi em 1948. Eu sou de 44. No século passado. Bom, eu me lembro de flash. Criancinha, né? Eu me coloco, às vezes eu vou interrompendo porque eu me coloco como se eu estivesse assistindo. E eu gostaria de não deixar passar nada de curiosidade da família. Então o senhor tem citado aqui, hoje, muitas coisas da nona Clorinda, que ela conheceu inclusive a princesa Isabel, antes da Lei Áurea.
E a Clorinda seria a Tempesta, que até hoje tem famílias em Mombuca e em Capivari. Também conhecido como a Dona Inda. É isso, né? Quando o senhor esteve com ela, ou o senhor sabe por quê, qual o motivo que fez dela vir da Itália para o Brasil? Nesse detalhe, nós não penetramos, né? Mesmo porque eu era uma criança né? De 10 anos, não tinha aquela... Mas o tempo passando, não surgiu nenhuma fofoca, nada? Não. O problema é o seguinte, em 1870 ocorreu a unificação da Itália. Aí tem a história do Garibaldi, né? E, enfim, que casou, né? O amigo, talvez, com uma brasileira, que já era casada. O Garibaldi. Anita Garibaldi, né? E fizeram a unificação da Itália. Ajudou a fazer a unificação da Itália. Bom, isso ocorreu num período que acabou com a economia, né? Lá da Península Italiana, né? Sim. A economia ficou em frangalhos. Lá tinha muitos reinos, né? Tinha muitas subdivisões. Até os estados do Vaticano foram anexados até hoje a Itália. Então, desequilibrou a economia. Veio o que é? Como consequência, desemprego, muita fome, etc. E isso motivou os italianos a vir para o Brasil, né? Falavam, partiamo l'América. Que foi o país que aliás, né, os italianos vieram reconstruir toda a família aqui. E se deram bem. Eles falavam, vou buscar dinheiro a rodo, né? E tal. Não foi bem assim no começo, né? Vieram quase sendo escravos aqui, né? Eles vieram substituir a escravidão. A escravidão. E a nona, se eu não me engano que você falou, ela era uma pessoa bem vivida lá. Olha, a mãe dela era de Veneza. A família Fatore. Família? Fatore. 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 Então, ela chamava Maria Fatore. Família muito rica, importante. E ela casou, aqui no Brasil eles falaram, casou com o Carvoeiro. Não é bem assim. Ele era um Carbonari. Carbonari? Nossa, Lucia, olha só. Então, ele era na política contrária às classes altas. Sabe? Então, ela foi ela ficou sem a herança. Destituída da herança. Na hora da partida dela para o Brasil, a mãe dela foi até o porto, disse que estava chovendo muito. Um carro puxava cavalos e entregou para ela um cofre todo de madrepérola. Mamãe conheceu esse cofre, todo cheio de joias da família dela. Não era parte da herança, ela foi deserdada, né? E da família Fatore. Fatore, família muito rica. E assim foi a despedida dela da mãe. Quer dizer que veio confirmar, me perdoem aí vocês que estão assistindo,
essa pausa. Veio confirmar uma coisa que o seu Mário contava, né, Luci? Que ela trouxe joias para cá, meio escondido, né? Foi entregue para ela, mas trouxe joias para cá para o Brasil, né? Inclusive, lá no sítio tinha Cordão. um Bom Jesus que meu pai fez uma capela em agradecimento a uma cirurgia que ele fez do estômago. Um Bom Jesus muito grande e tinha 2 voltas de ouro grossas nele. E ficou lá no sítio porque era dele, não podia tirar aquela joia do santo. Se alguém tirou, a gente não sabe, mas que ficou para o santo, ficou. Essa é uma história que a gente tem lá no sítio. E o cordão que o senhor ia dizer? Não, lá a mamãe falava que quando vieram aqui morar no interior, a irmã dela, colocaram um brinco de esmeralda. Uma delas perdeu um dos brincos, ela só ficou um. Né? Agora a família nunca usou nada daquilo para recursos próprios, não. Quando adoecia alguém, dava para a igreja. Deu tudo para a igreja. Nossa. Deu tudo para a igreja. Mamãe conheceu o baúzinho, sabe? Todo machetado aqui na adultério, mamãe conheceu. Mas são coisas que, né? Então quem trouxe esse baú foi a mãe da Clorinda. Hein? Foi a trouxe o mãe, baú foi a mãe da Nona. Foi a mãe da Clorinda. Nona. Como ela se chamava? Maria Fatora. Fatore. Fatore. Agora eles chamavam de Nona Marieta. Mamãe falava, Nona Marieta. Até parece muito com a história de uma novela que teve na Rede Globo, né? Os Migrantes, né? Que legal, que história, hein, você? Veio confirmar. Nossa, ele falava tudo isso para mim no telefone, Claro, nós temos pra que você, gravar, né? Bom, aí então nós já temos uma parte da história da família contada vindo da Itália, né? Chegou até o Rio. Chegou até o Rio. Daí do O Rio. Rio veio para Santos, né? De Isso. Santos, eles foram morar no interior de Minas Gerais, na cidade de Ouro Fino. Ouro Filho. Ouro Fino. Fazendeiro muito rico. A casa, eles chegaram lá, deve ter ido até não sei onde de ferrovia, e depois pegaram um carro de boi para chegar até a casa. Chegaram à tarde e foram servir um jantar. Serviu carne de porco assada, feijão, farinha, essas coisas. E depois um café. A fazenda era de café inteiro, né? A fazenda. Ainda tinha escravos lá. Eles receberam para morar a segunda melhor casa da fazenda, que tinha uma casa grande, e a casa do administrador, talvez. As paredes eram forradas de papel, né? E a casa tinha um relativo conforto. Ficaram lá durante algum tempo, tem aqueles fatos, né? E família muito grande, alguns foram trabalhar na roça, né? Colocar cabo na enxada com pau de mamona. Não conhecia. João de Goiabeira. Não, pau de mamona mesmo. Rio, né? Que seria. Aprenderam sobre a cultura do café. O pai da Nora foi para São Paulo, esteve lá no hotel, aí no vago lá em Angabaú, ainda existiam uns prédios, umas coisas ali. Foi feito o que é hoje, né? Hoje é. De lá, foi para o interior para comprar terras, chegando lá, tipo, derrubar
floresta de Tatuapé. Não para mim não. Acabou comprando uma fazenda lá em Capivari, Japomar. E lá se estabeleceram e tal. Com a morte dele foi dividiu entre os vários filhos, né? Em sítios, né? É o que ficou. Né? Mas era uma pessoa simples, né? Então foi daí então que acabaram se estabelecendo na região do Na Capivari. região de Capivari. Capivari. Lincoln, você pode falar da vinda do nono agora até a união com a nona? E depois da união, a gente segue. Que aí tem os irmãos, tem toda uma história que você sabe que eu não sei. Eu era muito menina, então eu sei muito pouco. Você conta pra gente, então, a vinda do nono? Deixa eu justificar o senhor, né? Que eu sou muito menino novo ainda, né? Eu só tenho 66. Nem tanto, né? Nem tanto, né? É, Tem alguma experiência, né? desculpa a brincadeira, né, gente? Mas isso aí quebra, né? Tá bom. É. Mas, com referência ao nono, Belomo Joaquino. Isso. O nome que é o Joaquim Belomo. Para nós aqui é Joaquim Belomo. É. Existe uma incongruência de informação. Ah, é? É. A minha mãe me falava que a história que ele contava para ela é que eles ficaram órfãos em Trieste, mas divisa com a antiga Iugoslávia. Ele nasceu em 1870, ano da unificação da Itália. Bom, ainda meninote, né? Ele não gostava de sítio, essas coisas. Ele gostava de luto, comércio, mas sítio não. Eu tinha um irmão, Belomo José, que ficou lá em Trieste. E ele saiu a pé e se encaminhou até outro porto, de Trieste, um porto importante lá. E foi para Marselha, né, na França. Lá ele embarcou num navio, um ajudante de cozinha, pescador de batata, coisas assim, né? E daí ele passou para trabalhar na casa de máquinas do navio, rodou esse meio mundo aí, né? Na linha mercante, livros dados com os costados, para usar uma linguagem náutica, né? Nossa! Aqui no Brasil. Gostou, mas ele teve a convite de um industrial, o Rafa, estava fazendo a montagem de uma das grandes usinas, já modernizado, né? Não é igual os engenhos do Nordeste, né? É uma coisa moderna. Então, ele aceitou o convite e foi trabalhar na montagem da indústria lá em Rafah. Hoje é cidade. Mas o senhor disse que ele foi convidado por uma pessoa que se chamava Rafar. É o Rafah. Será que então a cidade Rafar tem a ver com esse homem? com esse homem? Exatamente. Eu não sabia disso. Que a sua família tinha esse envolvimento. Muito bom. Então, foi lá que ele conheceu a nona. Casou com ela estava com 17 anos, ele era bem mais velho que ela. Era analfabeto, não escrevia português. Ela já tinha terminado até o primário lá na Itália, enfim, né? Mas para nós aqui era analfabeto, não escrevia português, quase não falava também, né? Família
italianos conversavam muito entre eles, né? Italianos. Bom, e assim, agora antes disso, ele teve que voltar à Itália, porque ele foi convocado para a guerra na Abissínia, no norte da África, a guerra de Trípoli. Depois da campanha, voltou novamente para o Brasil. Casou com a Nona, teve lá na Argentina, parece que tinha lá uma espécie de reforma agrária da cidade de Chacabuco. Então, o governo estava distribuindo terras à colonização. Lá, eles criavam ovelhas, plantavam trigo, coisas assim. Mas parece que o negócio não deu muito certo, ou não era de bom. Logo que eles voltaram para o Brasil, foram para a Argentina, então. Bom, Ele foi, ela não. ela foi. Foi? Ela foi também para a Itália? Não. Ele foi Para a Argentina. Ele foi para a campanha da guerra na Abissínia. Depois que ele se casou. Depois voltou para o Brasil, se casou E foi para a Argentina. e foi para a Argentina. Mas aí ele foi junto com a Nora. Justamente. E não deu muito certo lá, então. Ela voltou para o Brasil. Voltou ao Brasil. Vamos A lá. viagem que fizeram de navio, teve uma tempestade, o navio até encalhou. Nessa viagem nasceu o tio Luiz. Nasceu no Até Brasil. mas a bandeira era nacional. Então, eles brigavam com o tio Luiz. Os irmãos, você é um sem pátria, você nasceu no mar. E coisas assim, brincadeira. Não, virou brincadeira, né? É. Então, aqui, ele entendeu, né? Mais tarde, né, ele se estabeleceu como comerciante, né, em Capivari, Em Capivari. na Raia. Na raia. Na Lá em Raia. cima, né? Então, lá o dono Que tinha, memória, hein? o dono tinha uma casa comercial e fornecia para vários fazendeiros. Uma venda? É uma venda. Mas de secos, molhados, ferragem, tudo, né? Eu não Igual- soube disso, Lincoln, eu nunca soube disso. É igual acontecia com as vendas interiores, com tudo, né? Só não vendia caixão. O resto Venderam tudo, assim. e fornecia para os fazendeiros. As fazendas lá em São Paulo, as fazendas de café, eram verdadeiras colônias. Tinha uma delas lá que tinha até cinema. Não sei qual mais, mas tinha até cinema. Com o crash da Bolsa de Nova York, veio a grande crise, que começou em 1929, e atingiu a todos os fazendeiros de café. Foi não? Um debate no Brasil que terra não ficou valendo nada, né? Os grandes fazendeiros quebraram. Foi o fim do mundo. E na época se comprava com cadernetinha, né? Lembra disso? Ah, tem. Isso aqui aconteceu até a minha após tinha desconto em folha, né? Getúlio Vargas acabou com isso em 1953, por aí, acabou com isso. Desconto em folha nas empresas. Bom, agora, o que aconteceu? Ele não quebrou. Fechou as portas, porque ele não podia fornecer, continuar fornecendo para os fazendeiros, que aí ele ia quebrar. Pagou os credores, fechou as portas. Né? E, enfim, e assim terminou o comércio, né? Não durou muito tempo, em 1931 ele morreu de câncer.
gastou muito dinheiro lá, foi um cientista alemão que estava fazendo palestra, tratou com ele. Nessa época do comércio já tinha, o Mário Bellomo já tinha nascido também. Ah, já. Isso meu pai nunca Quantos contou, né? filhos eles tiveram? Os filhos da dona Florinda, dona Inda, e o Com o Joaquim. Joaquim Bellomo. Quem era na ordem cronológica aí? Vamos ver. O primeiro, Antônio Bellomo, Antônio Bellomo. morto aos 2 anos de idade. Maria Antônia Bellomo, Luiz Bellomo, Aí, Luiz Bellomo. Elizabeth Bellomo, tia Ida, Carmelinda Bellomo, tia Carmela, E a Carmela, né? Francisco Bellomo, acho que ele andou buscando o nome, de Chico, sabe? Joaquim Francisco Bellomo, é o tio Chico. O tio Chico eu conheci em Marília. Marília, Esse eu conheci. Mexia com calçado, É. E o tio? Gentil Bellomo. Ah, Gentil Bellomo. Ele tinha apelido de Gentilim ou Lim. É, esse aí ia bastante no sítio lá. Helena Bellomo, tia Helena, Tia Helena. é do Oliveira. Angelina Bellomo, Tita, A mãe do a minha mãe, Luiz. A Tita. Tita. Papai não falava Angelina, não. Até depois de velho, o Tite, só falava Tite. Vitório Bellomo, é o Di. Tio Dinho, que serviu na Segunda Guerra, né? Na Segunda Guerra, na Itália. O tio Dinho também eu cheguei a conhecer ele de Adamantina. Adamantina. Ah, pois é. Ele veio aqui. É, já fez parte da minha. Mário Bellomo. O Mário do meu sogro, né? Pai da Lucia. É, ué. E Mário. Ele eram dois gêmeos. Eram gêmeos, né? Joaquim? Do Mário Bellomo, É. eram 2 meninos. Não soube disso. Eram 2 meninos, não, isso É. aí para a família da Lucida fazer. Então era o Mário Bellomo e o que aconteceu com E o o outro? Hermelindo Bellomo, que morreu 2 horas depois do nascimento por erro da parteira. Talvez nem o seu Mário ficou sabendo disso. Porém, foi batizado e Norma Bellomo, Embora a não mais Bellomo. nova da família. Eu vou fazer mais uma introdução, até para fazer um comentário aqui com a Lucy. Que surpresa, hein, Lucy? Não sabia. Seu pai nunca falou. Nunca falou. Aliás, isso que o seu Mário me pediu antes de falecer. Para não deixar os irmãos delas longe, porque a família dele sempre foi muito longe um do outro. É pelas condições de vida, né? Cada um tinha que... Cada um estava lutando lá. Não é que nem agora, que agora se pensa, você pega o avião, você está ali, né? O carro, que na época para viajar, que nem você me falou, né? Você falou, para sair daqui para ir para São Paulo era surreal, né? Quase impossível, né? Era só se para a lua. Só que pra lua. Mas que família grande, hein? É. O senhor está prestando uns depoimentos aí que vai deixar a família Bellomo do lado da Lucia aqui meio espantada, né, Lucia? Ah, é uma história, né? É legal isso, porque isso ia se perder. Se eu não venho aqui, eu não saberia que meu pai teve um irmão gêmeo. Joaquim Bellomo. Aí nós paramos quando ele acabou com o comércio por causa da crise do café. De lá para cá, o senhor tem mais lembrança? Quer contar mais algumas coisas? Do dia 4 de... A mãe já estava meninoca, né? Mocinha. E ela passou a fazer parte de um grupo de teatro organizado e
vamos dizer, pelo pessoal jurídico da cidade, promotor público. Né? E levaram no Teatro Politeama. Estava fechado na época do cinema sem teatro. E lá eles levaram uma peça escrita por um capivariano que morava em Piracicaba. Ele aproveitou uma daquelas histórias lá de Capivari e aumentou um pouco e fez daquilo um drama. Então, na realidade, não passou de umas bengaladas, coisas parecidas. Mas o rapaz até morre no fim. E mamãe foi a protagonista da namorada do rapaz. Essa peça fez muito sucesso. Como foi o nome da peça? Não me lembro. E o autor da peça? Também não. Mas essa peça, ela foi famosa e ela teve uma função econômica muito boa, né? Teve. E o resultado disso, eles mandaram fazer uma erva. Uma erva. De bronze, está lá na praça principal da Praça Rodrigues Abreu. Então, uma erva, para quem não sabe, é uma estátua. É a estátua de meio corpo. Meio corpo, isso. O nono e a nona foram convidados, né, para a inauguração da erva. E mamãe, foi engraçado, né? Eu que fui o protagonista principal da peça, não fui convidado. Bom, convidou a família, eles não me levaram lá, não. Coitado. Ficou triste, né? Claro. Ficou triste, claro. Que coisa, né? Comentário, né, que ela fez. Sabe quem que fez a parte artística da erva? Foi no ateliê da também famosa artista plástica, né? Filho de fazendeiros, né? E foi daquela época, né? Que nasceu em Capivari, né? Que nasceu em Capivari, morou na França, dama de companhia. Em 2022 ela não estava aqui não, mas ela fazia parte daquele grupo, né? Arte moderna, né? Arte moderna. Neta Tarsila do Amaral, né? Eu não quis falar antes para não tirar o brilho teu aí. A Tarsila do Amaral. Ela já era foi a Tarsila do Amaral que deu. Não, ela foi paga por dinheiro desse teatro para fazer ainda no ano de 1931. Olha só. O nono Joaquim adoeceu de câncer e morreu. A família gastou o que tinha e o que não tinha, mas naquele tempo Não tinha o que fazer. não tinha o que fazer. 6 meses depois de descobrir, morreu. Ele andou tratando lá com um cientista que estava fazendo palestra aqui no Brasil, um cientista alemão. Isso aconteceu e tal. Até hoje é assim. Então, eles tiveram até que vender uma propriedade que tínhamos lá no litoral, que era alugada lá para os japoneses que estavam trabalhando, Iguape, né? Iguape. Tem até um fato interessante, o seguinte, o sítio da nona estava, vamos dizer assim, como calção de um empréstimo, coisa assim, sabe? E veio uma tia torta, casada com da família Pepeto de Leão, e dizendo, foi lá na mulher, né?
Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estava aquele calor fundo da família, sabe? Aí o tio Gentil foi lá em Iguape e vendeu as terras que eram alugadas para o japonês plantar banana, vendeu para o japonês. Veio e saldou a dívida. Né? E como quem diz, né? Lavou a alma, né? Lavou a alma. Deixa aquela danada vir aqui, o que eu vou fazer com ela. Né? Enfim, né? Mas no final do ano, no dia 4 de novembro, o Nano morreu. No túmulo, onde foram transferidos os ossos pela tia Maria Antônia Perona, está lá a data do falecimento, que é dia 5 de novembro. 5 de novembro. Porém, a data certa da morte dele é dia 4 de novembro. Eu sempre ouvi falar da nona, mas na verdade é a nona Clorinda, né, a Tempesta, a dona Inda, né? Isso. O senhor vai falar agora da parte dos irmãos dela. Foram muitos. Fique à vontade, então. O tempo é seu. E a localização deles na região. É, né? Ótimo. Então vamos lá. Homens, é dos irmãos. Ângelo. A esposa, mamãe não sabia, não lembrava. El Moro. Moro quer dizer raça mourisca escura, né? Por ser moreno, de cabelos pretos bem anelados. Né? De Capivari mudou-se para Ipauçu, região noroeste do estado de São Paulo, perto de Presidente Prudente. Nós tocamos, Ádia. Um dos seus filhos, José, o Beck, esteve em Capivari, consultando-se em São Paulo, vindo a falecer de câncer do estômago. Quando mamãe, Dona Angelina, era ainda criança. E ela, sua irmã, não se lembrava por ser ainda muito pequena. Quando tiveram últimos contatos e notícias, mamãe tinha de 2 a 3 anos de idade. Muito novinha, né? Muito nova. Tio Gentile, casado com tia Amabile, padrinhos de batismo de mamãe. Moravam no bairro da Água Parada. Vocês conhecem? É onde eles moravam. O barco lá. Água Parada. Em Capivari, no conjunto de sítios pertencentes à nossa família Tempesta. Seus filhos, Lula casou-se com um espanhol, Felipe. Dino, jesuíno. Assunta, casada com um irmão de Felipe. Ana, Chiquinho, Francisco. Adelina, Lico e Luizinho. Situação dos filhos do tio Gentile, quando mamãe saía de Capivari pela segunda vez. O sítio do tio Gentile fazia divisa junto à estrada que ia para Piracicaba, com o sítio da dona Marieta, Maria Fattori, e o dono Francisco Tempesta. Tio Fortunato, o Nato,
casado com a tia Maria, que era brasileira, tinham 3 filhos. Francisco, Chiquinho, né, Mariquinhas e a Tite, Angelina, prima mais nova de mamãe, do mesmo nome e apelido. O sítio deles fazia divisa com a fazenda da mãe da artista plástica Tarsila do Amaral, no distrito de Mombuca, hoje cidade. Tio José, o Beppe, Giuseppe, casado com tia Luísa, filha de italianos. Tiveram 3 filhas e um filho, Maria, Anita, Joaninha, mesmo é o nome, Joaninha. E o filho, ela não se lembrava do nome. Tio Beppe levou daqui dinheiro para a Itália, Milano, onde fez o curso de alfaiate, retornando depois com estoque, estabelecendo-se na cidade de São Paulo. Casou-se em São Paulo com filho de italiano. Tia Pierina já veio casada da Itália, depois do pai, né, com 11 filhos. E o marido, né? Seu sítio fazia divisa com o sítio da nona, Florinda Tempesta, né? Os sítios de 2 dos filhos dela eram também próximos ao sítio do Belomo, da nona, que era chamado sítio Belomo. Tia Madalena, casada com o filho Nicolas Calça. Mãe de Gorducho, Gentile, esse apelido de Gorducho. Carlitos, Berto, Carolina, e seu sítio ficava do outro lado da linha férrea, no bairro da Ponte Seca. Pode ser. Tia Bepa, Josefa, casada com, mamãe não se lembrava o nome, mudou-se para Tatuí. Tinha vários filhos, dos quais mamãe só se lembrava de um, Demístocles. É isso aí. É a família Então a fazenda era muito grande. Hein? Então a fazenda era grande. Era grande e você viu que era assim, tudo interligado com família, entre as famílias. Então minha as pergunta- famílias que compraram lá após, né, que eu depois conheci, foi tudo ali, né? Mas era Belomo Tempesta, inicialmente. Tudo isso que o senhor leu aqui, nós vamos colocar à disposição para o pessoal, se o senhor permitir, fazer uma Claro. foto para o pessoal ler também. Claro. A minha pergunta, todo esse pessoal aí é de que época mais ou menos? De uma época de 1900 e pouco, 1800, o quê? Final do século XIX. Isso é bom colocar. Agora, uma pergunta que não quer se calar. Eu vi que aí é a letra do senhor. O senhor escreve bem. A sua letra é parecida com a do Mário Belomo também. Sim, muito parecida. O que assim, você foi escrevendo isso, você foi montando isso através do tempo ou o senhor sentou aí e foi tentando se lembrar? Sentado na varanda, mamãe foi falando e eu escrevendo. Através dos tempos, né? Não, algumas vezes sentava lá. Sentava e era Tava. Aí mamãe foi lembrando e falando. Isso quer dizer que o senhor sempre se interessou em ter a história da família contada. Claro. Agora o senhor vai falar um pouquinho da Nona. nona. Clorinda, né? É. Mamãe falava que a nona dizia que nasceu em Verona. Mamãe é a Tite, né? Vamos sacar o pessoal. Angelina. No entanto, na documentação, a nona Clorinda Tempesta nasceu na cidade de Vicenza, Itália, no dia 19 de março de 1800.
1882, dia de São José. Chegou ao Brasil com seus pais, Tempesta Francesco e Maria Fattori, no dia 8 de janeiro de 1889. Casou-se aos 17 anos com Joaquim Bellomo, ou Bellomo Joaquino, filho de Bellomo Giacomo e de Migoto Elisabetta, nascido em Estrela de Pordenone, no dia 10 de julho de 1870, e falecido em Capivari, São Paulo, no dia 4 de novembro de 1931. No epitáfio do cemitério do Araçá, para onde seus ossos foram transportados pela tia Maria Antônia Bellomo, consta ele tenha falecido no dia 5 de novembro de 1931, o que não é verdade. Na verdade, é dia 4, né? A data certa é no dia 4. Dia 4. Agora, aqui tem um endereço, né, do túmulo da família. Família de Maria Antônia Bellomo, quadra 155, número do terreno 56, dimensão 5,29 metros quadrados, gaveta, data da concessão do dia 20 de janeiro de 1958. Concessionária Maria Antônia Bellomo. Eu tenho a documentação toda aqui, fornecida lá pelo cemitério do Araçá. Lincoln, segundo meu pai, a Néria era filha de quem? Era do Rampim e Maria, filha do Rampim. Ela era 3 anos mais nova que mamãe. Elas eram muito ligadas. Mas é Bellomo. Ela não assinava Bellomo. Não, mas é da família Bellomo, a Da Néria. família Bellomo. A Segundo, Néria era poetisa ou poeta. segundo meu pai, a família Bellomo tinha um jazigo ali no cemitério em Capivari, bem na entrada, e que eles acabaram vendendo depois. E a tia Antônia, ela exumou os ossos, lavou e levou para o cemitério do Araçá. Está lá. Tem até uma fotografia do nome. Agora eu quero saber. Agora, outra casa que tinha, onde é que morava a tia Isabel de Luiz, depois de velhinha, eles eram pai Ladislau Bellomo, enfim. Ladislau, não sei se está vivo ainda, mora no sul de Minas, em Alfenas. Ah, é? Há muitos anos. Ele e a Beth, mulher dele. E o Douglas Bellomo, Pérez Bellomo, foi meu padrinho, que batizado eles vieram aqui, ele e a mãe dele, a tia Isabel Pérez Bellomo, vieram aqui em Raposa. O meu batizado, em 1945. 5 meses depois eu tinha nascido. O tio Luiz não pôde vir, devido aos compromissos e tal. Então ele foi padrinho no lugar dele. E uma coisa que ficou gravada, tinha meses de nascido, porque eles trouxeram os presentinhos para nós. Aí, para os meus irmãos, ela trouxe aquele joguinho de cowboy, né? Revólver, carro e tal. E para mim, uma patinha amarela que a gente apertava e ela punha um ovo, né? Eu lá queria saber da patinha, eu queria os revólveres. Agora, como é que
um menino, Criança, uma né? criança de 5 anos pode ter um discernimento. Eu não tinha televisão na época, eu nunca tinha visto um filme, não tinha nada, só rádio. Em 1948, estávamos nós no sítio da Nona, porque ficou marcado por dois fatos. Um que eu estava brincando numa areia muito branquinha, Tinha mesmo. na frente da casa, era a tardinha e tinha muito mosquitinho daquele pólvora. E eu fiquei reclamando, Montito, Montito, os meninos rindo de mim. Depois o Darnis, primos meus, e o Aparício, me fizeram, colocaram os lençóis na cabeça, né? Já estava de noite. E eles passando por assombrações, né? E eu fiquei apavorado. Corri escondido no colo da Nona. São fatos assim marcantes que ficaram gravados. Você até hoje. Coisa de... Acho que nós fomos para o sítio montado num trole. E são só pequenos danos. Flashes, né? Flashes. Em Piracicaba, na casa do tio Luiz, ele tinha nessa época um estabelecimento, uma sorveteria muito grande, sabe? E era do Carnaval de 1948. Me lembro que nós estávamos no estabelecimento, estava tocando aquela música, Tem Gato na Tuba. O nome me lembro, da música não. Todo domingo, abre a banda, Toreto do Jardim, do Serafim. E essa música. E que eu estava com um copo de sorvete e a irmã da tia Isabel, tia Eulália, pegou a pazinha para tirar. Eu mordi o cotovelo dela. Não podia, não, tirar do meu sorvete, não. São flashes assim, sabe? Um dos meninos, tipo, não sei se foi o Ladislau ou o Douglas, estava fazendo tiro de guerra. Chegaram lá com um fuzil, eu apertei até com o fuzil e tal. Enfim. São flashes assim que me levaram lá para um clube, tinha uma piscina, um calor, eu louco para entrar na água, estava muito calor. Né? Ai, que vontade de nadar, né? As arquibancadas, né? Assistindo o pessoal. Quem nos levou lá foi um motorista chamado Torresmo, com um caminhãozinho daqueles antigos, né? Que levou a gente lá para esse clube. Estivemos lá no Salto, de Piracicaba, a água do rio muito limpinha, peixe que, nossa, nós fomos bem na beirada, tinha muito peixinho, muito pequeno, chamado guaru-guaru, que eu não conhecia, aqui em Minas não tinha. E muitos pescadores assim, né? Um campão assim, cheio de grandes peixes. E o lalau, nadando no rio, a gente viu o gorro dele, ele tem um gorro, né, próprio para natação. Ele praticava natação muito bem. Coisa assim, naquele tempo, o Salto de Piracicaba tinha as águas puras, né? Hoje acabou tudo lá. Você falou do Darnis, nós fomos em Francisco Alves uma vez visitá-los lá. Francisco Alves era onde morou e morreu a tia Carmela. Então nós fomos vê-la. Foram 20 horas de carro, sem parar. Nossa, mãe. Ela criou um dos filhos, não sei se é o do Darnis ou Aparício. O pai dela, acho que morreu, sumiu com um negócio de caminhão lá, desapareceu.
Quem é que foi? Eu O não sei. Davi ou a Paris? Eu não sei. Mas o filho dele, que é Prata, né? Prata. O marido era Prata, né? É Prata. Prata. Tio, é filho do tio Prata. O tio Prata. Então ele tem Prata agora em São Paulo, muito bem de vida, filho. Do Darlis, eu acho que é um dos filhos. E tem uma neta do Darlis em Águas de São Pedro, que tem uma sorveteria Belomo lá. É? É. Então, já chegamos ao final desse bate-papo delicioso com o Lincoln Alves de Oliveira, como eu disse lá no início, contando a parte da história da família Belomo, que seria dos pais da Lucy, da família Lucy. Desde já, Lincoln, eu quero agradecer por tudo, pela sua história, por cooperar tanto com a história da família e de todos os outros da família. Eu tenho certeza que todos vão assistir e vão dizer, nossa, quanta riqueza. Né? Vocês querem falar alguma coisa? Sim, a tia Titia tem uma recordação dela. Ela foi no sítio passar uns dias lá com meu pai. E eu tinha, sei lá, uns 9 anos, 7 anos, não sei, algo nesse sentido. E ela fez um vestidinho pra mim, todo cheio de nervurinha, assim, nossa, que era meu xodó, aquele vestido que ela costurava, né, Lincoln? E muito bem. Ela Sim. teve mais de 1000 alunos aqui em Raposa. Então, ela é muito boa costureira, foi- artista, igual ele falou, né, Lincoln? Então, e quando eu ligava para o Lincoln aqui, ele ia contando essas histórias para mim no telefone, e falava, isso não pode se perder, né? Levou apenas 10 anos para a gente concretizar isso, né, Lincoln? E hoje, Então, obrigada por tudo. Eu tenho que agradecer, meu Deus, eu saí lá de São Paulo para vir aqui. E eu sinto não poder ajudar mais, né? Não, foi Mas tem muito. muita coisa, assim, que a gente vai lembrando e tal, e vai contextualizando, né, de acordo com a... Mas, de pronto, é o que eu tenho a dizer, né, sobre as nossas... E hoje o Lincoln está com 80 anos de idade, está agradecendo, que quem tem que agradecer somos nós, enfatizando que nós estamos aqui agora em Raposos, Minas Gerais, sendo recebido por ele muito bem, e deixar aqui o recado para o resto da família. Aqueles que quiserem acrescentar alguma coisa, faz contato com a gente, né? Isso mesmo, olha, e quero agradecer também o Nadir, porque quando eu disse que eu queria vir aqui, ele falou vamos, né? Porque se ele também não falasse vamos, nós não estaríamos aqui. Então ele, obrigado Nadir de ter vindo, de fazer isso, de me trazer aqui. E eu né? não estaria tendo a felicidade de conhecer a obrigada, prima e obrigada. o primo aí agora, né? Mas a família Belomo é minha família, É. não pode dizer não, né? O pessoal me receberam tão bem. E então, agradecer a Deus, agradecer por tudo, e quem sabe um dia nós podemos nos vermos novamente com outras histórias que você vai se lembrar, muito embora você disse que você tem um doutor do teu lado aí que chama-se Alzheimer, né? Tem gente Não, mas que sabe. eu não dou espaço para ele, não. Tá ótimo, maravilha. Eu vi aí, né, pelas anotações. Podemos fotografar e colocar tudo no nosso projeto, né? Obrigada, gente. Obrigada, família Forte Belomo. abraço. Que todos possam escutar o que o Lincoln teve para falar, que é muito importante as nossas raízes, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Isso tchau. aí, tchau, gente. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu sempre falo. Olá, pessoal. Olha que maravilha. Sabe onde estamos hoje? Em Santa Bárbara do Oeste. Olha o dia. 31 de dezembro de 2024. Nós estamos aqui na casa do Júnior Belomo, mais conhecido entre os amigos deles, o Dorli Belomo Júnior. Mas na verdade, nós vamos dar a sequência no nosso projeto de histórias e memórias das famílias, nesse caso de Mombuca. Nós estamos aqui, então, com a família Belomo, representada pelo Dorli Belomo, filho do senhor Mário Belomo, todos de Mombuca, é óbvio, né? Porque nós vamos falar das famílias de Mombuca. Ao seu lado, a esposa,
a Ivone Batagim Belomo. Olha só que legal, né? Da família Batagim, também em Mombuca. Que numa outra oportunidade nós vamos falar da família Batagim também. Ok? Ô, Dorli, tudo bem com você? Tá tudo em ordem? Então, podemos começar? Tá, pode. Ok. Então, dando sequência no nosso projeto, eu quero apresentar para vocês aqui mais uma parte da família, né? Então, hoje especialmente, ela vai deixar de ser a produtora, a entrevistadora, porque ela faz parte da família Belomo. Aqui na tua frente, sorrindo, a Lucy Belomo Calvi, também nascida em Mombuca. Ela fala que é nascida em Capivari, mas não é nascida em Mombuca oficialmente, né, Lucy? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo bem. E do teu lado aí, o Júnior, o Dorli Belomo Júnior, o filho do senhor Dorli, com a dona Ivone, ok? Júnior, tudo em ordem com você? Está apresentado? Tá apresentado. Então você vem aqui para o comando das gravações, ok? Dorli, é o seguinte, você é mais um dos mombucanos que nasceu na onde mesmo? É Mombuca. Mas qual bairro? É o bairro Água Parada. Na Água Parada, né? Que foi muito falado lá pelos seus primos também, né? Lucy, pelo Lincoln, pelo Quelé. Aliás, esse nosso bate-papo está sendo gravado depois dos dois, que depois a Lucy vai complementar. Lucy, o teu pai, o senhor Mário Belomo, óbvio, vocês vão falar das atividades dele, mas você quer começar pelos irmãos do teu pai, é isso? É isso. Nós estivemos lá em Raposos, né? Raposos. Conversando com o Lincoln, e o Lincoln ele foi falando dos irmãos. E quando eu contei para o Dorli algumas coisas, ele tem algumas coisas para complementar. O papai, o Mário Belomo, ele tinha um irmão que chamava Luiz, né? Que é o tio Luiz. O que você sabe dele, Dorli? Eu sei que ele foi para Mirandópolis, montou uma serraria com o irmão da mulher dele, que é a titia Isabel, e eles trabalharam muitos anos lá, mas nesses muitos anos eles acabaram ficando muito ricos. Aí ele vendeu a serraria e veio para Piracicaba para estudar os filhos. Legal. Aí em Piracicaba, depois de tempo, ele não conseguia ficar parado, ele comprou Um bar, uma lanchonete, uma cafeteira. Um dos melhores bares de Piracicaba. Como né? que era o nome mesmo? Que é em frente à matriz, no centro de Piracicaba, na esquina da rua São José. E como é que chamava? Era um café, né, Eduardo? Imperial? Café Imperial. Café Imperial. Olha que legal. Agora, assim, para sintonizar, tá? Você lembra mais ou menos de que época foi isso daí? Quando ele veio para Piracicaba? 1900 e... Você sabe disso? Eu era muito criança, né, porque quando ele tem esse Café Imperial, eu tinha 8 anos. A professora levou eu para fazer a primeira comunhão em Piracicaba. Olha que legal. Porque ela morava em Piracicaba. Tá vendo, Lucy? Ela morava entre a rua Benjamin Constante. e a Governador, na rua 15 de novembro. Ela morava bem no Então, centro. se você tinha nessa época uns 8 anos, você está com quantos anos hoje? 80. 80. Então, faça a conta rápida lá, Lucy. 72 anos. Você tem 2 anos. Aliás, eu quero corrigir uma coisa. 72. 72 anos que aconteceu isso. Isso é muito importante para o pessoal saber. Sim, e o Lincoln, ele veio também visitar o tio Luiz aí em Piracicaba. Ele conta isso, que ele era criança, ele veio. Então é legal, porque ele conta que ele veio, que ele conheceu. E o Dorli, ele está complementando isso. E diz que a tia Isabel, ela era muito comunicativa, né? A tia Isabel era muito comerciante e muito bonita. Ah. Muito bonita, muito esperta. Mas eu quero dar um take aí. Eu preciso dar um take para não esquecer, para não deixar passar. Quando eu falei que a Lucy, falei para você, Lucy, veja aí quantos anos deu, não sei o que tem, me veio em mente exatamente a tua mãe, a dona Rosária de Matos Belomo, que nós não falamos ainda dela, né, Lucy? A dona Rosária, apesar dela ser analfabeta, ela era muito inteligente, né, Lucy? Então as datas ela já falava, assim como o teu pai também falava muito, né? Então só esse takezinho aí. Comanda, continue, por favor.
Então, complementando lá, tia Isabel, que ela ficava no caixa. É, né? ela era muito comerciante e vinha muita gente rico lá no bairro deles, né, que era Café Imperial. E ela era muito boa de conversa, ela atraía muita freguesia lá, né? Mas chegou um ponto que o tio Luiz não aguentou. Tio Luiz. Tio Luiz não aguentou mais. Muito tocar o movimento. bar, muito movimento, daí ele acabou vendendo. Aí que ele foi embora para Santos. Aí ele ficou mais uns tempos em Piracicaba. Só residindo aí, né? Aí os filhos, ele tinha 2 filhos, o Douglas e o Lalau, o Lalau é um apelido, né? E o Lalau se formou dentista, ele morava em São Paulo, trabalhava lá em São Paulo. Quando ele foi embora para Santos, porque o Lalau comprou uma casa grande lá na Praia Grande, aí meu tio Luiz foi embora para a praia para ficar olhando a casa lá. E lá ele ficou até o final da vida, né? Muito Legal. bem. Olha, Então, histórias do tio Luiz. do tio Luiz. Muito bonita essa história da família Bellomo aí. Vai enriquecer muito as nossas histórias e memórias, né, Luci? Sim, porque nós queremos que todos os descendentes eles tenham acesso a esses vídeos e eles saibam de coisas pitorescas que aconteceram com os tios, né? Com os pais, com as pessoas da família. E hoje aqui para mim tá fácil, porque eu começo a falar, você já interrompe, porque é da família dela, ela já sabe tudo. Então, graças a Deus. Mas vamos falar especificamente agora do tio Chico. Sim. Então, podem começar a falar do tio Chico. Eu conheci o tio Chico, tá? Em Marília. Vamos lá. Eduardo, o tio Chico, ele era e é, né, de uma família muito rica lá. Conta pra gente como é que ele chegou em Marília. Ele chegou muito pobre lá em Marília, né? Ele era sapateiro em Capivari, e Capivari não tinha futuro nenhum para ele. Mas era um sapateiro que você disse Só excelente, né? muito bom. Aí ele foi para Marília, que a Marília estava começando a cidade. Aí lá a terra de Marília era muito boa, teve muito progresso na lavoura lá, então teve movimento. A cidade cresceu e teve movimento. E ele, como ele foi no começo da cidade, ele ficou no centro lá trabalhando. Como sapateiro, ele acabou abrindo uma loja de sapato, né? Sapato, e a sapataria Virou uma sapataria. Cresceu. Muito Cresceu, bom. ele acabou ficando rico com a sapataria. Então ele não tinha uma família rica lá, ele fez uma família rica lá, né? Você foi Porque nós fomos visitar ele era muito rico. Ele era muito bem de vida. Ele era muito considerado lá em Marília, né? Tem até, o Lincoln até falou para nós que tem rua com o nome dele lá. Sim, quando nós fomos ser jurados lá em Marília, falou meu nome lá, Luci Bellomo, e vieram perguntar se eu era da família Bellomo, porque ainda tem muita influência na cidade a família Bellomo. Um takezinho aí, né, que eu não posso deixar passar essa chance. Eu e a Luci, uma vez, Dorli e o pessoal que está nos assistindo, pelo nosso ramo de música, nós fomos convidados pela prefeitura, por alguém da prefeitura, para sermos jurados de um festival de música lá em Marília. Então foi que aconteceu isso aí, que perguntaram para a Luci se ela tinha algum grau de parentesco com o pessoal Bellomo de lá. Isso, vieram me perguntar. E temos também, Dorli, né, o tio Jim, que foi para a guerra, né? Você está pulando, eu queria perguntar o seguinte, o tio Chico. O tio Chico, daí ele tinha uma filha e 2 filhos, né? Essa é a família dele. Ele tinha um filho que se chamava Mário e um que se chamava Eloy. Eloy. Esses 2 filhos que tinha. E a moça, você não lembra, né? A moça, eu não sei o nome dela, agora não sabe. Então fica aqui, se alguém da família se lembrar do nome, por favor, escreve aqui no YouTube o nome dela para nós incluirmos e escrevermos. Ele chegou a falar na entrevista o nome da filha. Maravilha. A gente quase nunca comenta sobre isso daí, acaba... Você sabe por quê? Assim, eu me lembro que o teu pai, ele sempre falava assim que ele queria ver sempre família junto e não tinha muita chance, né, Dani? Então foi isso aí. Agora é o seguinte... A turma se espalhou, né? Faz parte. Mas agora chegou aqui eu e a Luci com esse projeto para nós juntar tudo de novo, né, Luci? Esse trabalho é grande, a gente vai fazendo até Deus, quando Deus quiser.
Lá em Marília também, depois, foi para Marília, você teve um tio que depois foi para Damantina, que é o tio Dinho. Né? É o Vitório Belomo. Vitório Belomo. Então, vai, Luci, fala do tio Dinho aí. Eu também conheci o tio Dinho da Damantina. Então, o tio Dinho foi um combatente na guerra. O Dorli vai falar mais sobre ele, né? Porque ele esteve na Segunda Guerra Mundial, ele foi condecorado pelo Papa e o Dorli vai contar como ele chegou em Adamantina. E por que ele sobreviveu na Segunda Guerra, né, Dorli? Ele foi na guerra, ele sobreviveu porque quando ele estava no exército, ele fez um curso de enfermeiro, né? Aí na guerra ele não foi combater diretamente, né? Ele ia socorrer as pessoas depois que tinha os confrontos, né? Ele ia dar assistência de saúde para todo mundo. Então mas ele teve pessoa que chegou a explodir do lado dele, assim, pisar em bomba no chão, de voar em pedaço para cima. Pelo amor de Deus. Ele trouxe aquele de roupão de frio, um furo de bala do lado, assim, de bala. E isso foi, você era bem criança, né? Você lembra de alguma coisa? Aí a gente conta que ele contava, né? Ele veio da guerra em 1945, né? E eu sou de 1944, então a gente... É que nas visitas que nós fazíamos para ele, que uma vez eu fui junto com vocês e você acabou dando o carro para eu dirigir, né? E eu dizia, né? Acabamos andando não sei quantos quilômetros a mais por causa disso. Mas brincadeiras à parte, que não foi brincadeira, foi verdade, né, Luciano? Quer falar? Fale mais do tio Dinho, que a história dele é linda. Então, e o tio Dinho ele foi para Damantina porque ele recebeu um dinheiro do governo, né? Ele recebeu uma quantia dele ir para a guerra para começar a vida aqui no Brasil, né? Daí ele foi lá em Marília aprender o ofício de sapateiro. Daí ele aprendeu o ofício de sapateiro, aí ele foi para Damantina, que estava começando a cidade também. Foi trabalhar lá de consertar sapato. Com certeza o seu tio Chico deu uma mão para ele, né? Orientou, porque ensinou ele a trabalhar. Ensinou ele a trabalhar, aí foi para Damantina, porque Damantina também é uma cidade que estava se iniciando. Só que a Damantina na época não desenvolveu muito, porque era uma terra muito arenosa, uma terra que quase não produzia na época, então demorou muito para desenvolver. Na hora que desenvolveu, meu tio já tinha praticamente passado a vida dele, né? Agora tem um detalhe aí que eu queria que você falasse, que vocês fizeram um comentário antes, que o presidente da época era o presidente Dutra, né, aqui no nosso Brasil. E que quem retornou da guerra, ele doou um valor financeiro. Para dinheiro para a pessoa começar a vida, né? Reiniciar a vida. É isso, Luci? É isso. É isso que você ficou sabendo. O tio Dinho, ele tinha quantos filhos? Olha, ele tinha um filho e duas filhas. O filho se chamava? Urbano. E uma filha era a Ana. A outra também você não se lembra. Não lembro, não. Não, né? Mas o Lincoln vai nos passar, que ele tem todos a árvore genealógica da família, ele tem todos. Eu acho que ele até já escreveu para você, já deixou escrito, viu, Lucílio? Podemos deixar passar isso aí. Mas essa parte é muito bonita. Então, e aí, Ivone? Você tem coisas que você está aprendendo agora também, né? Você está ouvindo e sabendo, né? Eu sei alguma coisinha, doutor. O que você sabe? Pelo que a minha tia Mariquinha, que ela vivia, ela conhecia ele, Tio Dinho de moço e tal, que disse que ele era muito bonito, muito Sim, esperto. temos a foto dele. Muito esperto. Então ele namorava antes de ir para a guerra, minha tia Odila, Ana Balan. Tudo bem. Oh, meu Deus do céu, por isso que é tudo parente, viu? Aí, quem foi tocar lá no Belomo, lá nesse Mariquinha que eu botava, eu nem existia. Foi o do Batazinho, que eles tinham um conjuntinho, meu tio Mário, meu tio Geraldo, meu tio Amunido, meu pai, tinha um conjuntinho, meu tio Amunido batia pandeiro, foram lá, porque é meu parente da tia lá,
da mãe afinal era de lá. Era de Foi lá. lá tocar para a chegada dele. Diz que a chegada dele um dia estava tão bonita, enfeitaram toda a entrada do sítio do seu pai, do pai do Dorli aí, É. tudo com arcos, com bambu, com flores, mas diz que muito bonito estava enfeitado. Ai, que legal. A tia Mariquinha foi. Ela É? foi lá que ela era moça também, é. É. E disse que foi muito bonito. E a tia Odila namorava antes dele ir para a guerra, o tio Dinho. Depois o tio Dinho, ele foi para a guerra, ela já sabe, moça, ela achou que ele não voltava mais, entendeu? É. Então daí ela começou a namorar meu tio Mário Batagim. Então, e daí, o dia que viu falar que o Dinho ia voltar, que foi a festa lá, que foi convidado os Batagim para tocar e tal coisa, a Odila Ana Balan foi lá. Aí que ela estava tudo orgulhosa, que achou que ia voltar ao namoro com ela, entendeu? Aí ele falou, como que é, né? Deixa eu lembrar. Aí ele disse que tinha que pôr um nome no capacete lá na guerra. É. O nome no capacete dele, que ele era enfermeiro. Mas Uma história romântica, hein? Ele escreveu Odila Ana Balan. Meu Deus, quero saber o final disso aqui. Dá filme isso aí, hein? Odila Ana Balan. Então, e ela ficou, nossa, os Balan lá, tio Vila, sabe? Achou que ele ia voltar ao namoro com ela, porque ele era muito bonito e ela gostava muito dele. Mas tal, né? Então, Aí, quando ele voltou, ela foi tudo querendo largar do meu tio Mário, porque achou que ele ia voltar com ela e tal, ela se empanturrou lá e foram balando também, porque tudo no mesmo bairro pra lá. Ela foi, quando chegou lá na festa, conclusão, o Dinda chegou com uma moça lá, que nossa, ela com aquela vontade de conversar com ele, que achou que né, o negócio ia virar, mas o Dinho já estava com outra moça. Chegou lá no sítio com uma moça e disse que ia até. Sabe aquele jeito esperto de moço? Junto com essa moça, para cá, para lá com essa moça e tal. E a Odila perdeu a esperança. Aí ele viu que ele não queria mais ela, entendeu? E ele já estava com essa moça. Aí ela voltou com Mária Batagim, ela firmou e casou com Mária Batagim. Aí o Dinho continuou a vida dele. Aí pega uma parte da história que nós fizemos questão de contar lá, né, de citar, né, Luci? Que a família, essa família Bellomo, os homens e as mulheres, eles eram pessoas lindas. Nossa, eram bem apanhados, assim, pelas fotos. As fotos são lindas, lindas, lindas. Eram pessoas de olho claro, de olho azul. Tem a foto do Tio Dinho, tem uma foto do Tio Dinho que a gente está colocando aí no filme para o pessoal ver. A foto do Lincoln quando ele era novo. Tudo gente bonita. Gente muito bonita. Aí, agora, nós vamos falar das mulheres. Agora, só quero falar do Tio Dinho um pouquinho. Então, quer dizer, era um homem muito bonito, né? Então, muito bonito e esperto. E as mulheres era difícil de não se interessar. Então. O esperto que você quer dizer, assim, meio namorador, né, Darlene? Namorador e bom de papo. Então tá bom. Olha aí, Tio Dinho. Ele tá se mexendo lá. Olha as histórias do seu pai. Olha essa história aí. Se vocês tiverem mais para acrescentar, nós vamos pedir, tá? A história é longa, né, você? Né, Darlene? A história é longa. Família é grande, né? Olha, família, o negócio é o seguinte. O Dorli, como nós sabemos e conhecemos e tratamos aqui, o pai dele falava que tinha que ser Dorli. Mas não teve jeito, né, Dorli? Piracicaba. Dorli. A região de Capivari, Piracicaba, não teve jeito. É Dorli e vou continuar chamando de Dorli. Mas a história, assim, é uma história muito bonita da família, longa. E como nós estávamos falando de família bela, de beleza de família, o seu primo Lincoln e também o Quelé, né? Não pode deixar de falar do Quelé, que vai ficar muito tempo lá com eles. Eles falaram também da tia. Você teve a tia Antônia, que era a irmã do seu Mário, é isso? Sim. Vai lá, Nós estávamos falando da beleza dos homens, né? Da beleza dos homens. Mas nós tivemos Miss Capivari, que foi irmã do papai. Então diz que a tia Antônia, ela era muito bonita. E a filha dela também, que é a Nélia, foi Miss. Com você. Com o Dorli, mas espera um pouquinho só.
Uma aspa aí para Capivari. Atenção, Capivari. Se vocês não têm isso na história de vocês, acrescentem. Tia Antônia, irmã do seu Mário Belomo, foi Miss Capivari. Né? Não, Continua, Dorli. Vou continuar mais do começo da história dela. Vai. Ela casou com uma pessoa muito bem de vida em Capivari, e o sobrenome é Cortelazzi, eu não lembro. E ela já era uma costureira muito fina, só costurava para gente rica na época. E o marido não deixou ela trabalhar. Com o tempo, ela largou do marido para ser uma pessoa independente. Aí Naquela época. naquela época era uma pessoa totalmente diferente de outras Do pessoas. normal. Né? Aliás, a mulher não podia largar do marido, né? Ela o marido não podia largar da mulher, foi né? trabalhar independente. Aí ela foi embora para São Paulo, alugou uma casa na rua São Caetano. Lá devagar, ela começou a costurar, devagar ela montou uma fábrica de roupa na casa. Da casa ela fez um barracão, e aí ela acabou comprando a casa lá dentro, no centro de São Paulo, né? E seguiu a vida. E é uma vida, ela ficou praticamente rica lá em São Paulo também. Olha, também. E ela, Só antes que, disso, ela foi Miss, né, Dorli? Só que a filha dela, que morava em Capivari também, foi Miss Capivari 2 vezes, não por venda de votos, por mérito, né? Votação, então. Não foi por votação, não, foi por mérito mesmo, por beleza mesmo. Então, a votação de jurados, né? Então, você falou da tia Antônia, que foi Miss, aí separou do Cortelazzi, foi embora porque ele não queria que ela trabalhasse. Para a época, Luci, para a época isso aí era, né? Mas você sabe que, Dorli, o teu pai falava isso para mim, que uma vez ele falou assim para mim, lógico que ele quis também me agradar, mas ele disse assim: você é inteligente, não fique de empregado, monta a tua firma, você gosta de música, vai em frente porque você vai ganhar dinheiro com isso. Ele quase acertou, né? Acertou. Aí a tia Antônia foi embora, tal, mas ela teve uma filha que foi a tia Nélia, né? Não, a tia não, ela é Nélia, ela é prima, né? Vocês é que chamam prima. Filha dela, Que também foi 2 vezes Miss Capivari. Mais uma vez, atenção Capivari, atenção Capivari. Família Belomo teve 2 pessoas que foi Miss Capivari, uma por 2 vezes. Que época será que foi, Luci, pro pessoal? É muito antigo. Olha, eu tenho uma foto de Mombuca, que a gente pegou por causa das histórias de Mombuca, que tem uma Miss, que a moça fala assim, olha... A Neuza não soube dizer quem era. A Neuza Calil. Ela falou assim, ó, aqui nesta foto tem uma Miss, eu vou te mostrar de repente. Nossa quem sabe, Senhora! né? Tem as moças lá. Porque você sabe que a Néria tem uma filha que chamava Tânia, muito bonita. Só que ela sofria do coração naquela época, não operava o coração. Nossa, eu lembro dessa história. E essa aí, ela falava, se ela passar dos 18 anos, ela sobrevive. Se ela não chegar nos 18 anos, talvez ela não passe. E não passou mesmo. Não passou. Não passou. Que judiação, né? Como que é a vida, né? Muito bonita, viu? Bem, essa parte de falar dos seus tios, das irmandades do teu pai, a gente encerra aqui então. Você teve outros tios e tias, né? Que o Lincoln já falou na outra entrevista, então vamos deixar, não vamos repetir a história deles. Agora nós vamos centrar aqui, Dorli e Luci, no senhor Mário Belomo, meu sogro, né? Que morou sempre lá na Água Parada, que teve o sítio lá, que negociou o sítio com os outros irmãos, enfim, e ficou tomando conta. O teu pai, o senhor Mário Belomo, ele assim como os outros da família, né? Visão grande, visão ampla. É um dos mais novos, né? Um dos mais novos, mas sempre trabalhou, sempre correu atrás das conquistas. Uma delas que eu sei, ele foi fundador do PMDB, que seria na época o Manda Brasa, né? É MDB em Mombuca. Agora dê a sequência a vocês aí.
Então, ó, dando a sequência. Então, somos em 3 filhos, tá? Eu, Luci, o Dorli e tem a Elizabeth, que foi A Beth. que foi e é ainda, né? Linda. Linda. Então, continuando essa história da família, de uma família muito bonita, então, a Beth, né? As pessoas vão lembrar em Capivari que sempre foi uma moça muito bonita. Então, 3 filhos, Elizabeth, a Luci e o Dorli. Ok. O papai, que eu Não tenho nessa lembrança- ordem, né? Porque você é a caçula, Eu sou né? caçula. Tá. Então, ele tinha o sítio lá, que era da nona, né, Eduardo? E depois ele comprou mais um pedaço de terra, né? E tem um fato curioso, porque o papai, ele era uma pessoa assim, muito expansiva. Atirado. Tudo, ele e não tinha Tudo tempo que ele ruim. queria, ele conseguia. Isso. E tem uma história da escola. Conta a história da escola. Eu vou falar assim, quando eu era criança, não tinha escola lá. O papai conseguiu formar uma escola no bairro lá, e de uma casa velha, e depois eles conseguiram passar na fazenda do Paulo Frank, lá numa escola melhor, e eu fiquei até o 3º ano E lá. você, então, é isso que eu ia perguntar. Você estudou nessa escola que o seu pai Estudei até o conseguiu 3º. montar, né? Até o 3º ano. Até o 3º Então você ano. se lembra a época que foi? Você nasceu em 44. 1944, se você foi no primário, então foi mais ou menos em 47, por aí, 53. não? 53, né? Né? Mais ou menos, né? Essa 52, escola 53. ainda ficou, depois eu fui para terminar o 4º ano em Capivari, e essa escola ficou funcionando lá. E a professora vinha de Piracicaba de ônibus. Depois essa escola só acabou porque a linha de ônibus acabou também, né? Ah, tá, mas ficou um bom tempo servindo Ficou. a população. Ficou, eu acho que uns 10 anos. Foi essa escola fundada funcionando. pelo teu pai, Meu pai que pelo seu conseguiu. Mário Bellomo. Então, E complementando, né, que Olha. agora é uma história que a gente tem total tem que falar do conhecimento, teu pai, é o seguinte, o papai fazia questão que a gente estudasse, né? O Dorli sempre estudou, forçou a estudou gente em a Piracicaba, a Beth estudou em Piracicaba, eu estudei em Capivari, e quando eu fui para estudar, eu tinha 6 anos, ele foi comigo, isso eu tenho a lembrança do dia. Nós fomos para Capivari e nós fomos no grupo Augusto Castanho. E eu cheguei lá e falei assim, ai papai, eu não gostei dessa escola. E estava inaugurando o grupo, o anexo do ginásio, o Zerinho. Ele falou, então você vai estudar no grupo novo. Eu falei assim, mas como? Ele falou, pode deixar comigo. E nós pegamos o carro lá, né, que na época tinha o carro. Ele foi até a diretoria lá, ele falou com o seu Dirceu, que era o diretor. Ele falou, eu quero colocar minha filha estudar aqui. Olha, eu tenho essa lembrança, eu tinha Era 6 anos. o ginásio de Capivari. Porque estava inaugurando. E eu estudei lá, porque eu falei que eu não queria estudar no Augusto Castanho. Ele falou, então você não vai estudar aqui. Então nós fomos para outra escola. Ju, olha só. Você vê, Dorli, que Tinha o ônibus de Mombuca que levava. Sim, tinha o ônibus que levava a Beth, que fazia o ginásio. Eu estudava lá. O papai também, ele cuidava do time. Ele a cuidava... gente chega lá. Esse ônibus, por acaso, era a jardineira do senhor João Parma. Está contada na história em algum lugar lá, né? a A jardineira do João jardineira, Paulo. Não, seu pai tem mais coisas, mas eu quero ir detalhando, tá? Então a parte da escola foi muito bom. Tem uma parte também, eu falei que ele fundou o PMDB, mas foi mais recente, então vamos antes. Seu pai, uma coisa que eu descobri nesse passeio e nesses contatos com o Lincoln e com o Keller, assim que a parte artística, a Bellomo tinha muita, né? Eles participavam de teatro, tinha a parte artística. Então, para mim, fechou a conta, porque a Luci veio, se casou comigo, aí pegou a parte artística da minha família e acabamos montando a Status Banda e a Luci contrabaixista Status Banda. Mas, para mim, a Luci ela veio e aprendeu, se esforçou, né? Mas eu fiquei sabendo que a sua família tinha muitos artistas. E o seu Mário tocava também bandolim, né? Tocava. E foi citado no Cita, foi citado numa das entrevistas, lá no Poletti, na família Poletti, o Balan
chegou a falar que seu pai também participava daquele conjuntinho que girava. Sim, Nem sempre, eles né, tocavam em serenata. Dia 31 para o dia 1º, que é no dia de hoje, eles saíam no sítio, em todas as casas. Era muito bonito isso, né? O Dorli tocava violão, tá? Eu ia perguntar isso. Ele tocava violão. Você também participava às vezes, Dorli? Você chegou a fazer serenata no Ivone? E o ruim e o pior, né? Ó, a tia Tite disse que foi atriz, né? Atriz de teatro. Sim, por isso que eu citei isso. Então tem uma veia artística. Tem uma veia artística. Grande. Então tem isso mesmo da família, né? E o papai era uma pessoa que gostava muito de sair, né? Ele era divertido, né? Não tinha um final de semana que a gente ficava em casa. Ia pra praça, ia pro cinema, pra reza, pra tudo. E era o Dorli que ia dirigindo. De motorista. Aí chegou eu na família, aí livrei você, fui eu dirigir. Aí a Lucy até fala assim, mais um detalhe, né? Que eu namorava o pai dela, não ela. Né, Ivone? O Dorli nunca foi tocar pra você lá? Na família Bataginha foi, né? Não, né? Não. Ele tocou no violão, ele tocou no casamento acho que do Osmar Bataginha, da Marlene. Da Marlene Bataginha, que estava a Lucy pequenininha, a Beta pequenininha, minha sogra, meu sogro, e o Dorli tocou violão lá. Osmar Bataginha era o marreco, né? Lá o Dorli estava tocando. Eu lembro do dia. Na casa lá no Bataginha, do tio Zé lá. Legal, só não falar junto para não... Então a família Bataginha, que é ligada à tua família, já era do outro lado da pista, né? E tem as duas casas iguais. Uma era do Marreco, que seria Osmar, e dela, como que é o nome dela? Da filha? Marlene. A Marlene, né? Não, a Sônia. A Sônia. Sônia, Marlene. Olha só. Sônia era uma das irmãs do... Muito legal, mas aí vai ser essa parte da parte Bataginha. O seu pai também fundou o time de futebol da Água Parada, foi isso? Será que porque você era goleiro, queria jogar, ele fundou para você ser goleiro também ou não? Eles que escalavam o time, não E o que você era no time? goleiro. Então, fechou a conta. Era uma festa. Era uma e festa. Domingo de manhã, eu lembro que ele pegava a bola, o Dorli, e nós íamos para os campos de futebol, porque eu acompanhava, né? Então era muito legal. Não só isso, como ele prestava muita assistência para as famílias lá. As famílias tinham problemas, eles vinham lá conversar com o papai para solucionar os problemas. Gente, ele ajudou muita gente naquele sítio. Ele não tem o nome do Teatro em Mombuca à toa. Lá na Água Parada, ele foi uma pessoa que ele foi, assim, um líder. Ele era um líder de bairro, podemos até dizer assim, que seria muito forte, mas hoje seria isso, um líder político. Então as pessoas procuravam ele e ele sempre dava um jeito, não é isso? Tanto é verdade, Dorli, que eu comecei a namorar escondido a Lucy já desde aqui de Mombuca, e aí quando vocês mudaram para Santa Bárbara, eu quis ir atrás, né, da Lucy. E quem arrumou a transferência minha, do Bradesco de Mombuca para Santa Bárbara foi seu pai. Foi lá, falou com o gerente lá, manda que vem. Aí eles deram sorte, né? Foi um bom visionário, né? Assim como eu sou um bom marido, né? Excelente. Tem uma história também muito legal de lá, a eletricidade que ele puxou lá no sítio, né? Ele arrumou mais 2 parceiros, que foi o Batagim e o Bragante, para ajudar a pagar lá. Naquele tempo a companhia de força não puxava, né? Não, e ele em 69 ele já falou que ele queria assistir a Copa, então ele instalou a eletricidade lá no sítio, ele só que comprou televisão, né? Os outros não compraram. Como que era? O pessoal ia assistir na tua casa, Dorli? Nossa, era uma festa. Dorli. Aí qualquer programa era bonito, né, Nadia? Qualquer programa era bonito. Não, mas a Copa, você lembra que a sala ficava Enchia de gente lá para assistir? Parece que parece que a Juricaba estava em casa também. Tava, porque nós fomos comprar bombinha. Quem que era o Juricaba? Marido da filha da Titi Helena. Tá ok. Só para constar, porque já não faz parte. Continua, dona Lucy. E eu me lembro dessa época que o Dorli foi buscar os eucaliptos. E aquilo ficou muito eucalipto lá.
porque vocês foram assentando, né, Dor? Os eucaliptos lá para puxar a força do lugar, né? Os postes. Os postes, eles assentaram os postes e puxaram a força. Mais uma interrupção e um adendo aí cultural, tá? Entre aspas. Os mambucanos mais antigos podem estranhar, não era conhecido como eucalipto, era os calipiá. Né? Já falando do calipiá do Mário Purgato, tudo, então os eucaliptos eram os calipiá, né? Vamos cortar eucalipto, cortar poste, né, Nadeira? E quem instalou? Quem instalou? O Porque Dorli. é muito inteligente Bom, esse rapaz aqui. Ele instalou, ele fez a instalação toda lá, né? O Dorli, ele, com seus 80 anos, essa semana aqui, o Júnior colocou na internet ele roçando, dirigindo o trator. Sempre trabalhou, né, Dorli? A vida inteira. Sempre Só trabalhou. pode trabalhar porque a hora que eu não puder mais, né, Nadeira? A hora que Deus não quiser, mas se não... Voltando então, ele foi fundador do PMDB já na década de 70 também, né? 76, porque nós saímos 77. do sítio em 75, então em 74, 73, Por aí, né? Então encerra essa parte do PMDB também do seu Mário. Tem mais uma coisa. Vai falando, eu ia perguntar. Ele teve uma época no sítio que ele criou bicho de seda, né, Dan? Essa é a parte da profissão. Todo mundo Falando lembra. dele como pessoa, agora da profissão dele. Começou como? Agricultor. Agricultor. Ok. Começou plantando cana? Como que era o início? Cana. Bem, agora nós vamos falar da parte profissional do senhor Mário. Mas antes, porém, numa pausa que nós demos aqui, a Ivone contou um detalhezinho do teu pai. Que ela falou que o seu Mário ele não mandava recado, ele falava, né? Por que você citou isso aí? O que te marcou muito que ele falou? Porque eu namorava a Dorli uns anos antes, nós se largamos, né? A Dorli largou de mim, pela verdade. Depois nós voltamos o namoro. Tá. Aí nós fomos lá na casa, ele me levou eu lá na casa do seu Mário lá, e o seu Mário em conversa lá, ele já veio perto de mim com o Dorli e falou assim, olha, vê se vocês dois agora criaram um juízo, entre aspas. Entre aspas, ele quis dizer que era mais para você. Mais pra mim. Mas Você captou como fosse pra você. Mas só que ele não me ofendeu, ele soube falar, homem muito inteligente na conversa. Ai, que viu? bonito, tá vendo? E é coisa pequena, viu? Mas eu notei isso daí, por isso que eu falo, a pessoa tem que saber o que fala. Verdade. Muito inteligente, eu achei. Muito bom. É isso aí, Ivone. Obrigado. Ela lembrou bem e veio enaltecer, né, entrevista, claro. o nosso Bate-papo. o nosso bate-papo e as nossas histórias e memórias da família Belomo. Foi Muito bom. bacana isso daí, é uma coisa que eu marcou. Vamos pegar agora a parte profissional do seu Mário. Ele começou a vida aqui no mundo como agricultor, né, Dória? Com você a palavra, o Luci, fique à vontade. O que ele fazia como agricultor? No começo, quando meu tio Dinho trabalhava com ele, antes do meu tio Dinho ir na guerra, e eles gostavam muito de fazer vassoura. Foi citado. Plantava muita vassoura no sítio e enchia o rancho de palha de vassoura, depois meu pai ficava fazendo vassoura o resto do ano. Ele e meu tio Dinho. Depois meu tio Dinho foi para a guerra, mas ele sempre, a vida dele, gostou de fazer vassoura. Só que depois chegou uma época que quando ele comprou um outro sítio para cima para melhorar a saída nossa, a vassoura não dava para pagar a dívida. Aí ele plantou cana. Legal. Você sabe que o Lincoln, seu primo, citou da vassoura. E falou várias vezes, né, que plantava vassoura, que fazia vassoura. Fechou essa conta, né? Porque tanto fechou a conta que no final da vida do teu pai, ele fazia vassoura. Ele gostava, ele sabia. E era uma vassoura muito boa, né, Luci? Era mesmo, eu tô falando. Depois disso daí, então, aí ele foi fazer o que? Plantar cana? Plantar cana, porque daí para pagar o sítio precisava bastante cana E aí ficou um bom tempo plantando cana. Né? E na época, comprava-se o sítio e com a palavra. Na época, a terra branca sujava muito. Aí ele dava muito trabalho. Aí ele veio de criar bicho de seda. Não, mas eu não entendi.
Sim, eu nasci em Mombuca, mas eu não sou pé roxo, nem pé branco. Eu fui um mombucano metido. Eu quis trabalhar no banco, no cartório, eu não quis pegar na enxada, viu, Júnior? Então é o seguinte, o que quer dizer sujava muito terra branca? O sítio era terra branca? Terra branca. E sujava o que assim? É mato, né? Muito, você plantava terra fechada. A sujeira é mato, criava muito mato. É o mato que isso aqui. Tá, aí veio a famosa história do bicho da seda. Ou de seda. Até hoje, Todo você mundo fala lembra. do Mário Belomo, Júnior, e o pessoal fala, criava bicho É o de que tinha seda. bicho de E seda. não foi muito tempo, né? Porque aconteceu a quebra de Então, relação Brasil e Japão. Mas conte pra gente como é que foi. Eu vou deixar você contar, mas antes eu quero dar um adendo para você. Quando inaugurou o Bradesco em 1974, em Mombuca, eu fui um dos 4 funcionários que inaugurou lá. O teu pai foi um dos primeiros clientes. Marmente, olha bem, mombucanamente falando, marmente, ele, você sabia que eu já estava de olho na filha dele. 74 Não, ainda não. ainda não? Mas ficou depois Não pode então. mentir. Então, então eu só confundi, mas não sei. Aí você me cortou, tá vendo? Então depois você corta isso aí. Então, 3, 2, 1. Na época, Dória, antes de falar do bicho da seda, eu vou enaltecer uma coisa aqui, citar uma coisa. Em 1974, inaugurou o Bradesco em Mombuca. E eu era um dos funcionários do Bradesco, éramos em 4. E o teu pai foi um dos clientes que inaugurou. Então, assim, inaugurou o banco, ele foi um dos primeiros clientes do Banco Bradesco, que abriu conta. E ele, nessa época, já tinha o bicho de seda. Ele era um dos bons clientes do Bradesco. Na época eu não podia falar para ninguém isso, mas ele era um dos bons clientes. Vinha dinheiro de fora do país para o teu pai. Nadir, quando nós começamos a criar o bicho de seda, foi uma ideia que deu assim, porque meu tio Luiz, quando ele estava em Piracicaba, que ele não estava trabalhando, que ele veio de Mirandópolis, né, que tinha a serraria lá, que ele veio muito bem de vida, para ele não ficar parado em Piracicaba, ele montou um rancho de bicho de seda lá no sítio. Ele criava bicho de seda. Então meu pai tinha já um pouco de noção do que era isso. Sabia como que era a criação. Isso eu não soube do teu livro. E o tio Luiz criava. Então aí teve uma reportagem na televisão que ela mostrou charqueada, lá, a fábrica, o rancho. Aí deu a ideia de criar bicho de seda. E foi muito trabalhoso, porque o ranchão lá, faz um ranchão de 80 metros de comprimento por 7 de largura para fazer o ranchão, preparar, né, para criar, plantar as amoras, estaca de amora, formar. Só que depois que começou a criar, a gente criava uma 7 criação por ano, que é a fase que a amora brotava, né? Você comprava um A amora Fusca, era o alimento do bicho de seda. A folha da amora. Você comprava um Fusca de cada criação novo, dava para comprar. Era muito Tá, legal. O gerente do banco Itaú não saía lá da De meu Capivari, pai. nesse O caso. gerente, você vê como que o gerente, você fala que é gerente de banco não é amigo, ele vai lá por interesse. Claro, né? isso é óbvio. E ele não saía de casa lá, meu gerente do banco Itaú. Que legal. E só que foi assim. Não, Mas aí assim, o seu pai, não é só o seu pai, importava, né? Pro Japão. exportava. Aí, Entregava aí, e charqueada. A gente não aí tinha. foi, Não tinha. Aí, com o dinheiro isso aqui tinha financiado para plantar a amora, o ranchão, a gente sobreviver. Só que quando Modernizou, lembra, Dani? Modernizou o conseguiu pagar todo o financiamento e zerar praticamente o dinheiro da gente lá, o Japão cortou a importação de seda, acabou a venda do casulo. Acabou a venda do casulo. Aí teu pai mudou de profissão de novo, quer dizer, aí começou. Não, aí meu pai não quis tocar mais o sítio. Aí vendeu. Porque ele não queria mais plantar cana. Certo, então aí. Tentou fazer mais uma coisinha do coelho para usar sim, pra tentou usar criar o coelho. barracão. Mas ele deu muito trabalho, né? Naquele tempo não tinha começado o herbicida para ajudar na lavoura, não tinha carregadeira, não tinha nada. A cana é muito difícil de trabalhar. Entendi. Bom, a partir daí então, ou melhor,
estamos chegando fim ao da- final da história da família Mário Belomo e Rosária de Matos Belomo em Mombuca. Essa é uma parte. Foi muito bom, viu, Dori? A gente saber e registrar isso, porque esse projeto que foi criado pela Lucy, por mim, e teve também a ideia da Ivanete de Mombuca, né, Lucy? Exatamente para que nós não somos eternos. Quando nós morrermos, ou seja lá quando for, sairmos daqui, o pessoal de Mombuca tem a matéria para eles estudarem as histórias das famílias. Porque esse pessoal jovem não sabe de nada, se não é nós contarmos. Você imagine, hoje o pessoal adora Status Banda, mas daqui a pouco ninguém mais sabe que existiu, se nós não contarmos. Então assim, vamos encerrar hoje dizendo para você e para a Lucy, para a Ivone e para o Júnior, muito obrigado por essa colaboração e podemos subir isso na internet para o pessoal acompanhar? Sim ou não? Sim. Sim. Lucy, fale. Queremos dizer também o seguinte, que a família Belomo, ela teve uma grande participação ali em Mombuca também, assim como as famílias importantes de Mombuca. Só que nós estávamos no sítio. Então, a família Belomo, como o Lincoln conta, teve uma fazenda muito grande no início da família Belomo. Então, fazemos parte dessa fundação. Da família Mombuca. De Mombuca, parte da história mesmo. Quando o farmacêutico, como chamaram ele? Antônio Sachs. Antônio Sachs foi prefeito de Mombuca, ele ia trocar ideia com meu pai lá na dele. Importantíssimo, importantíssimo. Ele ia trocar ideia com meu pai. Então, obrigado por nos fazer isso aí, proporcionar isso, né? Proporcionar. Projeto muito maravilhoso. legal. Fazer parte deste lado, né? Que eu fiz parte tanto do lado do Hoje foi assim um pouco mais emocionante, porque a Lucy sempre está aqui junto comigo, me filmando junto com as pessoas, mas hoje, assim, desculpe a falta de modéstia, eu fiz questão que ela participasse contando a história da família dela. Que assim como ela vai ter que me entrevistar contando a história da minha família também. Né? Eu acho justo. Mas o principal, Júnior, vai lá um pouquinho. Vai lá. O principal, parece aí, Júnior. O principal, viu, Júnior, é para que a história fique contada e que as pessoas vejam e estudem. Né? Por que uma cidade começa do zero, vai crescendo, e não é à toa, existem pessoas, existem personalidades que colaboram para o crescimento da cidade. Foi o que aconteceu nas outras entrevistas nossas, com a Dona Irene, com o Formigão, e é bem isso. Então está aqui mais alguém da família, o Júnior, que seria o neto do seu Mário. Obrigado por ceder a tua casa hoje aqui no dia 31. Daqui a pouco nós vamos para o nosso Réveillon e churrasco. Obrigado, gente. Faz um tchau aí, tudo de bom. Tchau! Lindo, 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 lindo!